eu quero falar com vocês de eleição, tá? Porque eu tava ouvindo aqui alguns comentaristas, inclusive a própria Cristina Serra, ela estava há pouco no ICN, né, no N2. Eu gosto muito dela, porque é uma pessoa que está há muito tempo cobrindo isso. E ela fez um comentário que nós todos já estamos ouvindo há alguns anos, de que o perfil das eleições mudou. Em 2018, eu acho que nós já tivemos uma mudança muito brusca com relação àquela eleição da Dilma com o Aécio, né, em 2013. Então, em 2018, a gente já teve muito dessas manipulações digitais e toda aquela encenação em torno do Bolsonaro, que veio acompanhada do antipetismo. Afinal, ali estávamos num momento lavajatista, em que as pessoas elas iam votar, tem a capivara e tem um candidato do PT, elas iam votar na capivara, boneco do posto e Fernando Haddad, elas iam votar no boneco do posto. Então, a gente já vivia um momento extremamente complicado. Mas, hoje, você já assim, em 2018, na verdade, eu ia falar 2022, que foi a última. A gente já teve uma situação extremamente complexa no sentido de que nós tivemos o Bolsonaro por 4 anos como presidente. E, de certa forma, uma das nossas maiores justificativas, podemos dizer dessa maneira, é que ele foi extremamente incompetente. E isso deu muita mobilidade para o presidente Lula, que passou por um processo político, que não foi um processo jurídico, e que acabou, de certa forma, tirando ele da, como ele mesmo falou, se eu for preso, eu saio presidente. E é isso. Foi exatamente o que aconteceu. Mas porque nós viemos de um período extremamente difícil, não só para o Brasil, mas para o mundo, e a incompetência do Bolsonaro, ela se sobressaiu até a diversas críticas que existiam em torno do progressismo e de qualquer outro governo que viesse na sequência. Muitos também queriam apenas tirar o Bolsonaro naquele momento, por conta da pandemia, por conta do atraso na compra das vacinas da Covid-19 e pelas brincadeiras, pela forma com que ele tratou a pandemia, pelas tentativas incansáveis de questionar as urnas. E depois da eleição do presidente Lula, teve a tentativa de golpe de Estado. Mas agora, o nosso inimigo ainda continua sendo as mídias. E nós vimos essa semana que eu comecei, parecer que eu estava profetizando, falando aqui do Bolsa Família, mas que nós vamos ser atacados por todos os lados. Nós já passamos por isso em 2022. Só que a gente tem um probleminha agora chamado Banco Master. E para que ele não se torne a nossa Lava Jato 2.0, a gente precisa ter muito cuidado com tudo o que a gente acompanha. Eu vou trazer para vocês aqui, a Folha tentou emplacar mais uma contra o Toffoli. Lindiane, mas você está querendo defender Alexandre de Moraes, você está querendo defender o Toffoli. Não, eu não estou querendo defender. Eu estou querendo mostrar que antes que nós tenhamos algo sólido, algo que faça sentido, algo que conecte os ministros do STF a casos como o do Banco Master ou a própria Operação Carbono Oculto, algo que realmente, alguma vantagem que essas partes tenham recebido
pelas conexões com Alexandre de Moraes ou com Dias Toffoli, até lá não há que se levantar relações e mentiras, porque são apenas factoides para menosprezar, para diminuir a competência do STF. E quando eu falo aqui, eu estou falando STF, não estou falando CPF Alexandre de Moraes e CPF Dias Toffoli. Estou falando da instituição do nosso judiciário, STF, Supremo. Mas o que eu estou tentando trazer para vocês aqui? Não tem jogo ganho. E é exatamente isso que a gente tem que tomar cuidado. Não tem jogo ganho. Cada semana a gente pode ter uma virada. E a gente precisa estar atento. A gente precisa confiar nos veículos que nós acompanhamos para poder fazer uma eleição justa, democrática, sem jogo sujo. Porque a gente sabe que a extrema-direita não tem plano de governo. Ela quer se perpetuar no poder pelos próprios interesses. E que a última coisa que ela pensa é no povo. Então, a gente precisa colocar na presidência, no Senado, na Câmara dos Deputados, aqueles que realmente nos representem. Que é para isso que existe o poder do voto na mão do povo. Então, eu vou colocar aqui para vocês uma matéria na coluna da Judal Piva aqui, falando isso. Independentes e economia. As más notícias para Lula na pesquisa da Quest. Então, ela fala por aqui, né? Embora Lula esteja como o primeiro colocado em todos os cenários de primeiro e segundo turno, a primeira pesquisa Genial Quest de 2026 traz uma série de más notícias para o presidente a menos de um ano da eleição. A percepção da economia e a inclinação do eleitorado de centro definido como independente pela Quest aos candidatos de extrema-direita são desafiados para a campanha petista. Independentes pendendo direita. Lula vence em todos os cenários de primeiro turno, marcando entre 35 e 40 pontos. Apesar da vantagem na liderança, um dado liga o sinal amarelo. O somatório das intenções de voto nos candidatos da direita e da extrema-direita, que é maior do que o presidente em 6 dos 7 cenários projetados pela Quest. Então, o primeiro cenário para Lula é o que conta com a participação de todos os pré-candidatos da direita. Então, Lula marca 36 contra 6% de Flávio Bolsonaro. Outros candidatos de direita marcam somados 23. Com isso, a direita teria 46% das intenções de voto, 10 pontos percentuais a mais que Lula. Além de Flávio, nesses cenários foram apresentados os eleitores, os nomes dos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Paraná, Ratinho Júnior, Romeu Zema de Minas e Ronaldo Caiado, do União Brasil, por Goiás. Os nanicos Renan Santos, do Missão, e Aldo Rebelo completam o rol de candidatos conservadores. Então, o que eles estão dizendo aqui, esquerda não lulista, 14%, esquerda lulista, 19% do eleitorado, direita bolsonarista, 12%, direita não bolsonarista, 21%, e independentes, 32%. Então, são justamente os eleitores independentes mais alinhados ao centro do espectro político que puxam a votação dos candidatos da direita para cima nesse momento. Então, a melhora na economia não tem impacto para o eleitor, porque a gente sabe do esforço econômico, principalmente desde o início de 2025, de toda a incansável negociação do tarifaço que o presidente Lula fez. Então, o levantamento mostrou que 64% dos eleitores independentes acham que o país está na direção errada, uma piora de 4 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior de novembro. Então, 49% dos ouvidos acreditam que está mais difícil conseguir emprego do que um ano atrás, por exemplo. Então, a gente tem os dados melhores do índice de desemprego, dos índices de inflação, mas esses dados eles foram colhidos com essas pessoas justamente pela própria experiência, né, ali de cada uma delas. Então, elas acham que realmente está mais difícil, ou algumas pessoas que eu converso também, elas acham que está um pouco mais complicado, principalmente trabalhos
que não são informais, né? Que são realmente com registro em carteira. Mas é isso que eu queria trazer para vocês. Acho importante nós nos atentarmos a isso, nos atentarmos que esse limbo que se criou aí no centro, para que não se coloque o Tarcísio, ou que existem aí eleitores, 70% do eleitorado já entende que o Bolsonaro é o candidato do bolsonarismo, então 70% dos bolsonaristas já irão votar no Flávio Bolsonaro, garantem o voto no Flávio Bolsonaro, mas principalmente a gente tem essa questão dessas pessoas que estão nesse limbo dos independentes, que acabam aí somando contra o que seria os votos do presidente Lula, tá? Então, eu acho que a gente precisa continuar muito diligente, muito vigilante com relação a tudo aquilo que a gente acompanha. Não estamos podendo perder votos e estamos precisando esclarecer para grande parte das pessoas o perigo da extrema-direita voltar a governar o nosso país. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!